Muito bem, Vera. Queria trazer aqui para você comentar algumas previsões internacionais. Na verdade, uma previsão e uma opinião envolvendo o presidente Lula. Vamos começar pelo jornal inglês Financial Times, que toda véspera de Réveillon faz ali 20 previsões do mundo político para o ano seguinte. Hoje, a lista publicada traz a vitória de Lula nas eleições do ano que vem, como uma das apostas, informações do jornal o Globo. Segundo a previsão do jornal inglês, o atual presidente deve se beneficiar com o bom momento econômico do Brasil e dos gols contra da direita bolsonarista. O Financial Times citou o problema de saúde recente de Lula, que passou há um ano por uma cirurgia de emergência na cabeça, mas a previsão do jornal é de que o presidente vai ser reeleito por ter enfrentado os tarifaços de Donald Trump e por ter conquistado bons resultados econômicos. Por outro lado, a revista britânica The Economist publicou um editorial, isso foi ontem, afirmando que o presidente Lula não deveria concorrer à reeleição do ano que vem. De acordo com a publicação, apesar de o Brasil ter demonstrado em 2025 a resiliência de suas instituições democráticas, o país merece escolhas melhores no próximo pleito. A gente lembra que em agosto a revista trouxe na capa o ex-presidente Jair Bolsonaro e o julgamento que o condenou por liderar a trama golpista. Num texto também de opinião intitulado "O Brasil oferece aos Estados Unidos uma lição de maturidade democrática", descreveu a condução do processo penal contra o ex-presidente e seus aliados como uma resposta institucional que contrariaria críticas difundidas por setores da direita americana. Os argumentos do editorial para que Lula não dispute a eleição do ano que vem é a idade dele, 80 anos, os problemas de saúde, inclusive a The Economist cita o caso do ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, como exemplo dos custos políticos e institucionais de candidaturas em idade avançada. Bom, essas são aí opiniões e previsões internacionais sobre o nosso cenário envolvendo o presidente Lula. Por que que isso interessa, né, Débora? Porque quando publicações desse tipo fazem previsões ou análises favoráveis ao Brasil, os governos de turno costumam enaltecer, publicar e tal. Então, acho que elas têm que ser avaliadas com ali perspectiva quando são boas ou quando são ruins. Aí a gente tem um exemplo de cada. Então, vou começar pela previsão do Financial Times. Hoje, mais cedo com a Naded, eu ainda não tinha lido a matéria do Financial Times quando eu falei ali prevendo o cenário para 2026, que é impossível arriscar qualquer resultado para a eleição, porque as eleições têm sido cada vez mais acirradas no Brasil. A gente não tem uma eleição sem disputa de segundo turno desde 2002, portanto, se consolidou um cenário de país mais ou menos dividido, mais ou menos polarizado no seu eleitorado. Essa divisão, essa polarização já foram entre PSDB e PT, e migraram para uma coisa entre lulopetismo e bolsonarismo. Então, isso deve se repetir o ano que vem, o que prevê uma eleição acirrada, quaisquer que sejam os candidatos, mas o que dá para dizer, com base nos fatos agora, dessa virada de ano, é que o Lula e o governo chegam a 2026 mais organizados do que a direita. E isso não era verdade, por exemplo, exatamente no fim de 2024, começo de 2025, quando o governo vinha numa maré ali de queda da sua avaliação. Agora ele vem numa paulatina recuperação dessa avaliação. O Lula lidera todos os cenários de segundo turno e a direita ainda está desarrumada depois da condenação e prisão do Jair Bolsonaro. Ele está demonstrando dificuldade de liderar, a partir da prisão, o processo de escolha do seu substituto como líder da direita. E ele indicou o filho, essa escolha não agradou unanimemente toda a direita. O filho rapidamente absorveu uma parte dos votos do bolsonarismo mais radical, mas não está claro se ele vai conseguir aglutinar todas as pré-candidaturas e ser candidato único. Então, esse é o cenário. O Lula tem esse pequeno favoritismo pelo fato de a economia estar girando bem, ele estar em recuperação, ter a máquina do governo, que isso ainda importa no Brasil, e ter ali algumas bandeiras de cunho social muito fortes, como o programa de luz mais barata e também a reforma do IR. Então, eu acho que é o máximo que a gente pode dizer, sem fazer nenhuma previsão, porque
com a volatilidade que existe no Brasil e com uma rejeição grande que existe dos dois lados, apostar em qualquer resultado seria, no mínimo, precipitado, para não dizer suicida. E no caso da revista The Economist, essa opinião, como você bem disse que ela expressa, ela coincide com a da maioria do eleitorado brasileiro. As pesquisas sempre apontam esse resultado, e a última rodada da Genial Quest desse ano, que foi feita em novembro ali, mostra que 59% ainda dos brasileiros ainda acham que o Lula não deveria ser candidato em 2026. Aliás, em dezembro também teve outra rodada e esse número é parecido, 55%. Né? Na esteira dessa melhora do Lula, também isso melhorou um pouquinho. Caiu de 59% para 55% o número dos brasileiros que acham que ele não deveria ser candidato. As razões, se fossem escrutinadas ali, provavelmente seriam semelhantes a essas da Economist. A idade, o risco de um problema de saúde, a necessidade de uma alternância maior, tudo isso são coisas que a gente reconhece e que existem. Porém, o Lula não fez um sucessor ao longo desses anos todos, não trabalhou propositalmente para isso. No período em que ele estava mais ao quebrado ali de saúde, que era o fim de 2024, depois da queda, havia uma preocupação real com a possibilidade dele não conseguir ter condições de saúde de ser candidato, e essa preocupação era inclusive entre aliados, porque não tinha um sucessor à altura, mas nesse aspecto ele também deu uma aprumada. O presidente demonstra mais vigor e mais uma saúde melhor no fim deste ano do que no ano passado. Então, nada indica que vá haver qualquer reviravolta e que ele não seja candidato. E lembrando que a nossa legislação permite que ele seja candidato, não se está dando nenhuma virada de mesa, nenhum cavalo de pau constitucional ou legal para que ele seja candidato a esse que, se ele for vitorioso, será o seu quarto mandato, será o presidente com mais mandatos na história da República Brasileira. Mas é isso, não está dado ainda. Muita água pode passar por debaixo da ponte. A economia e a segurança pública vão jogar um papel nessa questão, e também a maneira como a centro-direita, porque o centrão tende a ir com a direita, se organizar para essa disputa do ano que vem também.